Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a este assunto, que é um assunto que tem mais de 2 meses e já houve aqui várias audições no Parlamento, julgo que é de facto já um assunto de alguma forma requentado, que parece até um termo agora comum no nosso léxico político, mas acho que é importante pelos ensinamentos que nos pode trazer para o futuro. E, portanto, eu gostava de olhar para isto como o que está menos bem, ou o que se identificou como menos bem, e, portanto, perguntar-se das coisas que foram identificadas, elas se mantêm ou não, e o que podemos fazer, ou o que o Ministério da Ciência e do Ensino Superior vai fazer para melhorar isto no futuro. Só assim é que podemos fazer, de facto, o país melhor. E o primeiro ponto refere-se ao plano de atividades. Há aqui um aspecto que é a dificuldade da agência em obter resposta e o facto de a agência funcionar uma parte significativa do ano sem plano de atividades e, de acordo com a sua ex-presidente, isto prejudicar o funcionamento. E, desculpe-me, Sra. Ministra, não me parece que seja justificação para o atraso o facto de, nos anos anteriores, os atrasos serem piores. Objetivamente, temos que ter mais ambição e o Ministério da Ciência e do Ensino Superior deve ter essa ambição. E, portanto, a primeira pergunta que devemos fazer é: porquê é que isto é sistematicamente assim e o que é que podemos e devemos fazer, nomeadamente o seu Ministério, para melhorar a situação? Isso parece um aspecto importante. O outro aspecto que também era muito crítico, de facto, percebe-se pelas perguntas que os assuntos levantados na carta de admissão da Sra. Presidente da ANI são de tal forma relevantes que todos nós pegamos neles. E refere-se ao acompanhamento das agendas mobilizadoras para a inovação. Sobre as agendas mobilizadoras, creio que já tive a oportunidade de dizer, e o PSD também teve a oportunidade de dizer, que nós estamos de acordo com as agendas mobilizadoras. Mas a verdade é que nós temos uma quantidade de fundos única e temos que definitivamente aproveitar este momento para mudar Portugal e transformar Portugal. E, sem dúvida alguma, que a qualificação dos portugueses tem melhorado, houve uma mudança de paradigma, mas também me parece evidente, e há vários estudos nesse sentido, que nós não temos conseguido atingir com a qualificação dos portugueses os resultados económicos, em termos de produtividade, em termos de competitividade, que estávamos à espera. E, portanto, o acompanhamento e a avaliação é fundamental. E desculpe-me a franqueza, Sra. Ministra, se há 2 meses uma agência, a ANI, não tinha a mínima ideia de como isto iria funcionar, ou era intenção colocá-los completamente à parte do programa, ou tem que haver aqui mais diálogo, parece-me, entre as instituições. E, portanto, pergunto se houve alguma mudança, havia alguma intenção de fazer mudança de missão da instituição, aparentemente não, pelo que diz a Sra. Ministra, e porque é que isto é tão imprevisível para a própria Presidente da agência? 2 aspectos ainda. Relativamente aos incentivos, a Sra. Ministra, digamos, na carta da Presidente da ANI, o que nos diziam é que ela não tinha tido qualquer contacto quanto ao CIFID. E, portanto, em fevereiro deste ano, aparentemente, a ANI estava completamente desfasada do sistema, a fazer fé nas palavras da Sra. Presidente da ANI. A Sra. Ministra disse já hoje aqui, na reunião, que o projeto de lei, que já foi a semana passada a votação na especialidade, portanto, que teve uma grande intervenção da ANI, ou uma grande participação. E, portanto, como é que isto é feito em tão curto espaço de tempo? Ou seja, mesmo que as pessoas tenham trabalhado e dedicado muito, se isto de alguma forma não contribui, que algumas leis tenham pouca ponderação, pouca reflexão e pouco trabalho. Relativamente aos programas PT 2030, digamos, execução dos fundos europeus, o que se notava da Sra. Presidente da ANI era um certo desconforto pelo acompanhamento e pela falta de acompanhamento das tutelas e, naturalmente, a Sra. Ministra pode dizer que se havia essa falta de acompanhamento, não era da sua tutela, mas da tutela da economia, e que isto, de alguma forma, colocava em causa o desempenho e a execução dos fundos e, sobretudo, o desempenho da agência que, pela descrição aqui feita, tinha uma missão que aparentemente não era para manter, porque a Presidente se sentia desfasada dessa missão. E, portanto, a pergunta também relativamente aos fundos europeus é: mantém-se
tudo relativamente à missão da ANI no acompanhamento dos fundos europeus e o seu papel, ou o que estava a correr mal e já o seu Ministério introduziu mecanismos para correr esse aspecto. Só uma última pergunta que diz respeito aos laboratórios colaborativos e aos centros de tecnologia e inovação. Alguns laboratórios, e tanto quanto eu tenho conhecimento, estão relativamente desfasados do PRR e, portanto, pergunto a Sra. Ministra tem conhecimento desse facto. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado.